Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Dessa vez, vamos explorar o inferno de Dante Alighieri. E para nos guiar, usaremos os trechos, traduzidos para o português, que você selecionou. Uma escolha fascinante, sem dúvida. A Divina Comédia, da qual o Inferno é a primeira parte, é realmente considerada uma das maiores obras da literatura mundial. Ah, com certeza. E para quem por acaso não está familiarizado, Dante Alighieri foi um poeta italiano que viveu no século IV. Isso. E sua Divina Comédia é uma epopeia dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Que hoje vamos nos concentrar no inferno, que descreve a jornada de Dante pelos 9 círculos do inferno. Vale lembrar também que o Inferno é escrito em terza rima, uma estrutura de versos entrelaçados com rimas, uma inovação de Dante. É verdade. E essa estrutura, junto com a linguagem tão vívida que ele usa, realmente transporta o leitor para as profundezas do inferno. Sem dúvida. E por falar em profundezas, vamos começar nossa jornada com Dante perdido na selva escura. O que te parece mais interessante nesse ponto de partida? Bom, a selva escura é uma metáfora muito poderosa para o estado da alma de Dante, perdida, em desespero. E logo de cara, ele se depara com 3 feras: o leopardo, o leão e a loba. Ah, sim. Cada uma representando um tipo de pecado que o impede de alcançar a salvação. O Exatamente. leopardo representaria a incontinência, É isso. o leão a violência e a loba a mais terrível a fraude. É uma ótima interpretação. Você simboliza os desafios que Dante precisa superar em sua jornada, mas ele não está sozinho, certo? Claro que não. Surge então Vigílio, o poeta romano enviado por Beatriz para guiar Dante. Vigílio, representando a razão humana guiando a alma perdida de volta ao caminho da virtude. Exato. Uma escolha curiosa, não acha? Dante, um poeta cristão, sendo guiado por um poeta pagão. Sim, é bem intrigante. Uma interpretação possível é que a razão, mesmo que pagã, é necessária para iluminar o caminho da fé. Essa dualidade entre razão e fé é um tema recorrente na obra. Faz sentido. E juntos, Dante e Virgílio chegam ao portal do inferno com aquela inscrição famosa: deixai toda esperança a vós quem traz. Que impacto essa frase tem sobre o leitor, na sua opinião? É um aviso, um prenúncio do que espera Dante nessa jornada. A partir daquele momento, ele se adentra num reino de sofrimento e desespero, onde não há lugar para esperança. É de arrepiar. E logo no primeiro círculo, limbo, encontramos as almas que não foram batizadas, mas que também não cometeram pecados graves. Um lugar de tristeza, mas sem tormento físico. Sim. E é interessante notar que nesses círculos estão grandes figuras da antiguidade, como Homero, Sócrates e o próprio Virgílio. Nossa. Dante reconhece a grandeza desses homens, mas os coloca no limbo por não terem tido acesso à fé cristã. É uma visão complexa da salvação, não. Nos coloca para pensar sobre a relação entre fé e razão e sobre o destino daqueles que viveram antes de Cristo. Mas vamos adiante, para o segundo círculo, onde encontramos os luxuriosos. Aqui, Dante apresenta o conceito de contrapasso, que será central em toda a obra. A ideia é que o castigo no inferno é um reflexo simbólico do pecado cometido em vida. No caso dos luxuriosos, eles são arrastados por um vento incessante, como se fossem folhas ao sabor da paixão. É uma imagem poética, mas também perturbadora. E nesse círculo, encontramos o famoso casal Paulo e Francesca, eternizados por seu amor trágico. Pesado. Dante se comove com a história deles, mas ao mesmo tempo reconhece que a paixão descontrolada os levou à perdição. É um exemplo de como o inferno não é apenas um catálogo de horrores, mas uma reflexão sobre a natureza humana e as consequências de nossas escolhas. E por falar em escolhas, avançamos para o terceiro círculo, onde encontramos os gulosos. Qual a mensagem que Dante nos transmite com esse círculo? A gula, para Dante, representa a falta de moderação, o excesso que leva à degradação. Os gulosos são punidos com a chuva incessante e com a lama, que simbolizam a imundície e a decomposição. Dante realmente não alivia as punições. E nesse círculo ele encontra Siaco, um glutão que lhe revela profecias sobre o futuro de Florença. É verdade. Essa inserção de elementos políticos na narrativa mostra como Dante estava engajado com a realidade de sua época e como usava a poesia para criticar os vícios e as injustiças que via ao seu redor. É impressionante como Dante consegue interligar o pessoal e o político, o espiritual e o mundano. Mas, por enquanto, vamos deixar a política de lado e seguir adiante para o quarto círculo, onde encontramos os avarentos e os pródigos. Aqui, Dante explora o pecado da avareza tanto pelo excesso quanto pela falta. Os avarentos que acumularam riquezas em vida e os pródigos que as esbanjaram são condenados a empurrar pesos enormes num ciclo eterno de esforço inútil. Nossa, que imagem forte. É uma imagem que nos faz refletir sobre a relação que temos com o dinheiro ou não. A obsessão pela riqueza material, seja pela acumulação ou pelo desperdício, acaba aprisionando a alma. Com certeza. E essa crítica à avareza e ao apego aos bens materiais é algo que ainda ressoa em nossos dias, não acha? Sem dúvida. Dante nos convida a questionar nossos valores e a buscar um equilíbrio entre o material e o espiritual.
E falando em equilíbrio, o próximo círculo, o quinto, nos leva ao rio Estige, onde encontramos os irados. Ah, o rio Estige, um lugar de fúria e violência onde os irados se afogam na lama e lutam entre si, perpetuando a raiva que os consumiu em vida. É uma representação tão vívida da forma como a ira nos aprisiona e nos impede de encontrar a paz. Dante realmente consegue retratar o inferno de forma visceral, não é? E nesse círculo ele tem um encontro marcante com Filipe Argente, um de seus inimigos políticos. Sim. Esse é um momento interessante, pois revela a dimensão pessoal da obra de Dante. Ele insere suas próprias experiências e rancores na narrativa, mostrando que o inferno é também um reflexo de sua própria alma. Ou seja, Dante não se coloca como um observador imparcial, mas como alguém que também está sujeito às paixões e aos tormentos que descreve. E atravessando o rio Estige, chegamos à cidade de Dite, onde se encontra o sexto círculo reservado aos hereges. A heresia para Dante era um pecado grave, pois representava a negação da verdade revelada por Deus. Os hereges são punidos em túmulos flamejantes, simbolizando o fogo eterno que os espera. E nesse círculo, Dante encontra Farinata de Liberti, um líder político de Florença condenado por heresia. É mais um exemplo de como Dante mistura política e religião em sua obra. Sim, e esse encontro com Farinata é importante, porque nos mostra como Dante via a política como um campo de batalha entre o bem e o mal, onde a fé e a razão se confrontam. E com essa reflexão sobre o papel da política na vida humana, encerramos a primeira parte da nossa jornada pelo inferno. Acompanhando Dante até aqui, já podemos vislumbrar a grandiosidade e a complexidade dessa obra. Mas ainda há muito a explorar. Nas próximas partes, desvendaremos os círculos mais profundos, onde os pecados se tornam mais complexos e os castigos ainda mais terríveis. Retomando nossa jornada, Dante e Virgílio, eles adentram agora o sétimo círculo, dedicado aos violentos. E a complexidade do inferno se intensifica aqui, não é? Porque a violência, ela se subdivide em 3 categorias: contra o próximo, contra si mesmo e contra Deus. Isso mesmo. Uma estrutura que nos leva a questionar as diversas faces da violência, como Dante representa cada uma dessas categorias. Bom, começando pelos violentos contra o próximo, Dante os coloca submersos no Fongetonte, um rio de sangue fervente. Nossa. É uma imagem brutal que evoca a própria natureza do pecado, a violência derramada sobre o outro. E que tipo de personagens encontramos nesse rio de sangue? Figuras históricas como Alexandre o Grande, Átila, o Uno, tiranos que espalharam guerra e morte. A punição, a imersão no sangue, é uma representação direta do sofrimento que causaram. Dante realmente não economiza nos detalhes, né? E que destino ele reserva para os violentos contra si mesmos. Os suicidas. Eles são confinados numa floresta sinistra, onde seus corpos se transformam em árvores retorcidas. E as árpias, criaturas monstruosas que simbolizam o desespero, se alimentam de suas folhas, causando-lhes dor constante. É uma punição simbólica, né? Dante parece dizer que aqueles que destroem o próprio corpo, negando o dom da vida, são condenados a uma existência distorcida, presos à própria dor. Sem dúvida. E a floresta em si, um lugar que deveria ser de vida e beleza, se torna um cenário de horror e sofrimento, refletindo a inversão da ordem natural causada pelo suicídio. E por fim, chegamos aos violentos contra Deus, a natureza e a arte, como Dante os pune. Esses pecadores são lançados em um deserto ardente, sob uma chuva de fogo. A paisagem estéril, queimada e sem vida, representa a aridez da alma que se volta contra o divino e contra a ordem do universo. Que terrível. Entre esses pecadores encontramos Capânio, que desafia os deuses e foi fulminado por Zeus. Ele ainda mantém sua atitude blasfema mesmo no inferno. Sim, Capânio representa a arrogância e a rebeldia contra o poder divino. Sua punição eterna é de ser consumido pelo fogo que ele próprio invocou, sem jamais se arrepender de sua blasfêmia. É uma figura trágica que nos faz refletir sobre os limites da liberdade humana e as consequências da soberba. Mas ainda no sétimo círculo, Dante nos apresenta outra categoria, os sodomitas e os usurários. Por que ele os coloca juntos nesse círculo? Dante via a sodomia como uma ofensa contra a natureza, pois contrariava a ordem natural da procriação, e a usura, o empréstimo de dinheiro com juros excessivos, era vista como uma violência contra a arte, que para Dante representava o trabalho humano e a capacidade de criar. Ou seja, ele condena tanto o desvio da ordem natural quanto a exploração do trabalho alheio. Interessante como Dante, mesmo escrevendo nos séculos cortes, já demonstrava uma sensibilidade para questões que ainda hoje discutimos, como a ética nas relações econômicas. Sim, Dante era um observador atento do seu tempo, e sua obra reflete as contradições e os desafios da sociedade em que vivia. E essa crítica social ela se intensifica no oitavo círculo Malebolge, dedicado à fraude. E por que a fraude é considerada um pecado mais grave que a violência, na visão de Dante? A violência para Dante era muitas vezes um ato impulsivo,
passional. Já a fraude, por sua natureza premeditada e calculista, envolvia o uso da razão para o mal, o que a tornava mais repugnante aos olhos de Deus. E o Malebolge, com suas 10 valas, é um verdadeiro catálogo da desonestidade humana, não é? Cada vala abriga um tipo específico de fraudador com seu castigo específico. Exatamente isso. Dante disseca a fraude em suas múltiplas formas, desde a sedução, a adulação, até a simonia e a corrupção política. E cada punição é cuidadosamente elaborada para refletir a natureza do pecado. É como se Dante estivesse nos mostrando um espelho da alma humana, revelando suas fraquezas e seus vícios. Mas essa jornada pelo Malebolge é longa e complexa. Vamos explorá-la com calma na próxima parte do nosso mergulho. E chegamos à parte final da nossa jornada pelo inferno de Dante. Passamos pelos ciclos da incontinência, da violência, da fraude. Agora nos deparamos com o nono círculo, o mais profundo, o mais terrível de todos. O ciclo da traição. A traição para Dante era o pecado mais abjeto, né? Porque representava a ruptura da confiança. O ato de se voltar contra aqueles que nos amam, que nos protegem. A negação da própria humanidade. Exatamente. E nesse círculo gélido, Dante coloca os traidores em um lago congelado, o Costo, onde são punidos de acordo com a gravidade de suas ações. Isso mesmo. O Costo é dividido em 4 zonas: Caína, Antenora, Ptolomeia e Judeca. Cada uma brigando um tipo específico de traidor. Vamos então explorar essas zonas. Começando por Caína. Quem são os condenados que encontramos ali? Bom, em Caína estão os que traíram seus familiares, os laços de sangue. É o caso, por exemplo, de Caim, que matou seu irmão Abel e deu nome a essa zona. É uma punição simbólica, né? A traição dentro da família, que deveria ser um núcleo de amor e proteção, é vista por Dante como um ato de extrema perversidade. E qual o destino dos traidores da pátria? Aqueles que encontramos em Antenora. Em Antenora estão os que colocaram seus interesses pessoais acima do bem comum, traindo a confiança do povo e a integridade da nação. Dante, que sofreu exílio por causa de intrigas políticas, certamente colocava esses traidores entre os piores pecadores. Que é interessante como a experiência pessoal de Dante se reflete em sua obra, né? Dando ainda mais força à sua condenação da traição. E em Ptolomeia, quem encontramos? Ptolomeia é a zona dos que traíram seus hóspedes, violando a sagrada lei da hospitalidade. Dante considerava a hospitalidade um valor fundamental, um laço que unia os homens, e por isso reserva um castigo especialmente cruel para esses traidores. Nossa. É de arrepiar pensar na frieza de alguém que trai a confiança de quem o acolheu. E, por fim, chegamos à Judeca, a zona mais profunda do Cócito. Quem são os condenados que encontramos ali? Judeca, que leva o nome de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, é o lugar dos que traíram seus benfeitores. Aqueles que retribuíram a lealdade com perfídia, a forma mais abjeta de traição. A negação de tudo que é bom ou nobre. E é nesse lugar de trevas e sofrimento absoluto que encontramos Lúcifer, o anjo caído, aprisionado no gelo até o peito, mastigando eternamente os 3 maiores traidores da história: Judas, Bruto e Cássio. Lúcifer, outrora o mais belo dos anjos, agora é uma figura grotesca com 3 faces, um símbolo da perversão da beleza, da inteligência a serviço do mal. Dante nos mostra como a soberba e a ambição desmedido levaram Lúcifer à queda, e como a traição é o caminho para a destruição, para o sofrimento eterno. E Dante e Virgílio, agarrados ao corpo peludo de Lúcifer, descem até o centro da Terra, onde a gravidade se inverte. Iniciam então a árdua escalada para fora do inferno. Uma metáfora poderosa para a busca pela redenção, a saída das trevas para a luz. E assim termina a jornada de Dante pelo inferno. Uma experiência transformadora que purifica e o prepara para a ascensão ao purgatório e finalmente ao paraíso. O Inferno de Dante é uma obra monumental que nos convida a refletir sobre a natureza humana, o poder do pecado e a busca pela salvação. É um mergulho nas profundezas da alma que nos desafia a confrontar nossos próprios demônios e a escolher o caminho da virtude. E com essa reflexão sobre a jornada de Dante e a nossa própria jornada pela compreensão dessa obra-prima, encerramos nosso mergulho no inferno. Esperamos que você tenha apreciado essa exploração e que possa levar consigo as lições e as reflexões que Dante nos oferece.